Olá, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a todos encarnados, né? E, acima de tudo, a todos aqueles irmãos e irmãs, amigos que são convidados a estarem conosco. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar de um tema muito recorrente. Um tema muito recorrente no nosso dia a dia que é a cura. A cura. É muito comum, principalmente nos centros espíritas, nós sermos constantemente confrontados com esse tema. As pessoas, na sua ânsia, na sua aflição, na sua dificuldade, sempre procurando, de uma certa forma, essa cura. A cura, normalmente, do corpo físico, infelizmente. E por que eu digo infelizmente? Porque ainda há um foco, na sua grande maioria das vezes, em curar apenas o corpo físico. Infelizmente, ainda estamos muito presos a uma visão muito material. Com essa grande dificuldade de compreender que nós não somos o corpo. Nós somos a alma, o espírito que habita esse corpo. Evidentemente, se procurássemos a cura da alma, a cura do espírito, consequentemente, o nosso corpo biológico, o nosso corpo físico poderia gozar desta cura que tanto buscamos. E de uma forma um tanto infantilizada, nós temos observado que é comum nós estarmos voltados somente para o cuidado do corpo, desta tal saúde física que tanto falamos, e nem sempre com a consciência em curar as verdadeiras mazelas que se encontram situadas no nosso espírito. Com base na proposta do benfeitor Emmanuel, vamos falar essa noite sobre essa questão, para que consigamos observar de que modo todos nós que de alguma forma buscamos essa cura, podemos trabalhar a nossa saúde, consequentemente, esta cura tão desejada por todos. Todas as pessoas adoecem, todavia são raros aqueles que desejam uma cura real. Olha que interessante. Todas as pessoas adoecem. Todavia, porém, são raros aqueles que desejam uma cura real. Por quê? Porque, infelizmente, ainda olhamos muito para a estrutura que falei agora há pouco. Uma estrutura muito mais biológica do que espiritual. O benfeitor Emmanuel diz o seguinte: se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. Olha que interessante. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação dos medicamentos, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. E é o que nós mais observamos. Sempre que existe uma doença, uma anomalia, o que é comum? Nós acreditarmos que somente a medicina, que somente a medicação, ela vai restaurar a nossa saúde. E nós estamos arredondamente enganados a ser pessoas. Porque enquanto não existe uma mudança verdadeira a nível interno, o nosso corpo
ele não se regenera. Aliás, vocês que estão me ouvindo certamente já viram vários casos, pessoas que trataram, inclusive, um cancro. E 3, 4, 5 anos depois, ele retorna novamente. Quantas e quantas outras doenças. Porque a medicação, ela não tem esse poder, essa ação sobre o nosso ser energético, sobre o espírito que somos, e sim, apenas sobre o corpo. E quando você não se transforma internamente, isso não acontece. E, infelizmente, hoje nós notamos cada vez mais as pessoas numa postura de inércia, sempre à procura de uma pílula mágica ou espera que alguém faça o trabalho, que alguém te cure. Mas sempre você tem que fazer um esforço, sempre você tem que, na verdade, se mexer no bom sentido para que as coisas aconteçam. Quantas e quantas pessoas vocês certamente já observaram que fazem promessas, que vão a Fátima, que vão a Santiago, que vão a Nossa Senhora e por aí fora, mas não se mexem à espera que Nossa Senhora resolva o seu problema. Quantas pessoas que vêm ao centro espírita, não só através da estrutura medicamentosa, que estão conosco, mas infelizmente nem um pouco comprometido com a sua verdadeira transformação, com a sua mudança interior, esperam uma cura. E quando essa cura não acontece, elas ficam extremamente desapontadas. Por quê? Porque elas se iludem que alguém faça o trabalho dela. O benfeitor Emmanuel diz o seguinte: o comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. Os verdadeiros males procedem do coração. Quantos de nós ainda cultivamos anonimamente, outros até não tanto anônimos, sim, mas cultivamos a mágoa, o ressentimento, a tristeza, o sentimento de culpa, a intolerância e tantos outros sentimentos que acabam nos adoecendo. Então nós queremos estar com saúde, mas com o nosso coração totalmente poluído. Não compreendemos. Quantas e quantas pessoas que vocês observam o tempo todo nas críticas. E o que tem a ver com isso, Sidney? Vamos pensar um pouquinho juntos. Quando eu estou criticando, eu estou olhando o mal do outro. Eu estou apontando uma deficiência do outro. Já aí, a minha conexão é com o bem ou é com o mal? É com o mal. Como eu posso estar bem se o meu coração, se o meu pensamento, se os meus olhos estão constantemente conectados com o mal? E depois eu não entendo por que eu estou doente, ou por que eu fico doente. Que mal eu fiz a Deus? A Deus? Nenhum. O mal você fez para você mesmo. Quando você procura, quando você se sintoniza com o mal. E por vezes, através das críticas. Porque quando eu estou criticando, o meu mental, o meu olhar, o meu foco está no mal. E ao contrário, quando eu estou bendizendo, elogiando, ou estou tendo um ato de indulgência, eu estou vendo o lado bom. E não tudo é uma questão de escolha. Você escolhe a saúde ou você escolhe a doença. Não é ninguém que cria o seu próprio inferno ou a sua própria saúde. Somos nós mesmos, através da qualidade dos pensamentos, das atitudes e ações que constantemente nós temos tido no nosso dia a dia. E vem de onde? Do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos
aquilo que desejas. Aí vem a pergunta: e o que você deseja? O que você vem desejando? Quais os pensamentos predominantes? O que vibra no meu campo mental o tempo todo? Qual a qualidade dos meus pensamentos? Muitas vezes nós estamos tão desatentos a esta questão. Muitas vezes esquecemos, por favor, puder fechar aquela porta, eu agradeço. Em muitos momentos, nós esquecemos aquela máxima de Jesus: orai, orai e vigiai. Vigiai o quê? O quê? A qualidade dos nossos pensamentos. É tão importante isso. E muitas vezes nós não nos damos conta. Andamos tão distraídos, envolvidos com o nosso dia a dia, com tantas outras coisas, que isso passa despercebido. E acabamos por nos sintonizarmos com pensamentos de uma qualidade não tão boa assim. E nos esquecemos que a mente é fonte criadora. Quantos de nós não somos constantemente influenciados por espíritos encarnados e desencarnados? Os encarnados, normalmente, nós até conseguimos perceber muitas vezes quando existe uma influência, porque você está vendo a pessoa que está falando com você. Então você tem aquela possibilidade de fazer um filtro. Olha, essa ideia, esse pensamento não é tão bom assim. Essa pessoa está um tanto desequilibrada, eu vou ter mais cuidado com isso. E por vezes, eu até consigo, muitas vezes, neutralizar essa ação. Agora vamos imaginar um outro cenário. E quando se trata de um espírito, de uma alma que está do nosso lado, que nos acompanha por algum motivo, ela começa a nos intuir com determinados pensamentos. E o que nós fazemos? Por não estar vigiando, por não estarmos atentos, nós entendemos que aquele pensamento é nosso, já que está na nossa cabeça. E acabamos por fazer uso daquele pensamento, que nos leva a um desequilíbrio, quando o pensamento não é bom. Então, se nós estivéssemos mais atentos à qualidade dos pensamentos, orando, ou seja, trabalhando nessa vigília, nessa atenção, muitos problemas poderiam ser evitados. Mas nem sempre estamos atentos, porque a mente é fonte criadora, conforme diz o benfeitor Emmanuel. E a vida, pouco a pouco, ela vai plasmando em torno dos nossos passos aquilo que eu construo constantemente com os pensamentos. Então, aí a importância dessa máxima que Jesus tanto nos advertiu, que é o orai e vigiai. A lei da cooperação é lei de merecimento. Isso quer dizer que cada um de nós somente recebe aquilo que dá. Então, é importante estarmos atentos àquilo que nós temos criado, construído com os nossos pensamentos. O benfeitor Emmanuel nos faz aqui uma interrogação muito importante. Nos coloca aqui a pensar com essa pergunta. Ele diz o seguinte: de que vale a medicação exterior se você prossegue triste, acabrunhado ou insubmisso? De que vale? Então tem pessoas que ela recorre à medicação, ela anda triste, ela anda azeda, ela anda mal-humorada, ela anda para baixo, não percebendo que esse estado de mentalidade, que esse sentimento de tristeza adoece. Então, a medicação que ela está fazendo uso acaba não tendo o efeito que é suposto, porque ela própria se estraga paralelamente quando se mantém nesse estado.
E ao contrário, uma pessoa que procura nutrir bons pensamentos, um bom humor, um bom ânimo, ela consegue melhor recuperar, ter uma melhor regeneração. E muitas vezes nós não damos conta disso. Quantas e quantas pessoas que vocês conhecem, que vocês perguntam, como é que você está? Está tudo bem? Como tem passado? E o que é muito comum vocês ouvirem aqui? Bom, habitualmente, hoje nem tanto, muitas pessoas que me conhecem já evitam falar isso comigo, porque sabem que eu não gosto. E eu corto as pessoas, namoro. Como é que você vai? Falando, vai andando assim, andando para onde? O que se passa com você? Cortaram suas pernas, seus braços, não tomou um prato de sopa, não dormiu, não tem nada. E elas começam a mudar a postura. Porque as pessoas, elas andam no registro de olhar sempre o pior cenário. Há uma metáfora que eu uso muitas vezes. É a metáfora da abelha e da mosca. Existem pessoas moscas. E o que é pessoa mosca? Pessoas mosca. A pessoa mosca é aquela que ela passa o tempo todo só reclamando. Ela tem coisas boas. Ela dormiu, ela tomou um prato de sopa, ela tem uma casa, ela tem alguns amigos, ela tem família. Ela tem uma saúde relativamente boa. Mas você pergunta, como é que você está? Ela fala, vai se andando. Isso é complicado, né? Sabe algumas coisas? Você viu o jornal hoje? Não está nada fácil. Você viu que aumentou isso? Que baixou aquilo? Que aconteceu? Ela só procura porcaria. Ela só procura porcaria para pousar. Essa é a pessoa mosca. Você conversa com ela, de 10 coisas que ela fala, 9 não presta. É aquela pessoa que fica longe dela. Ela cheira mal. É a mosca. É a mosca. Mesmo tendo situações boas, positivas, ela só fala de coisa ruim. Ela tem uma habilidade para falar de coisa ruim. Mesmo tendo motivos para olhar as coisas boas que ela possui. A mosca, você solta um local limpo, ela fica voando, procurando o quê? Uma porcaria para pousar. Assim são muitas pessoas. São as pessoas moscas, que só procura porcaria, só fala de porcaria, só reclama o dia inteiro. E no final quer estar saudável. Ela quer estar com saúde. E existe a pessoa abelha. A abelha, você solta uma abelha num pântano mal cheiroso. Ela vai procurar a única flor, a única rosa que existe, ela vai ao encontro. A abelha não vai procurar porcaria. Ela se sintoniza com o que é bom, mesmo que aquele ambiente não seja um ambiente tão agradável assim, ela vai encontrar alguma coisa agradável. E existem pessoas abelhas que mesmo diante dos obstáculos, de uma dificuldade, ela procura olhar as coisas boas que a vida lhe dá. Ela até sabe que existem umas coisas difíceis, é verdade. Mas ela prefere olhar o lado bom das coisas. Então é importante percebermos que tipo de pessoas que nós temos sido. Mosca ou abelha? Eu não sei. Reflitam sobre isso. Você se acha uma abelha? Está sempre procurando uma linda flor, agradecendo por tudo, sendo grato pelas poucas coisas que tem, mas que tem, olhando o lado bom? Ou você é uma autêntica mosca varejeira, aquela bem complicada, que passa o dia inteiro só olhando e reclamando? Aquela pessoa que alguém te pergunta, bom dia, tudo bem? Vai se andando, né? Sabe como é? Me dói aqui, me dói ali, não aguento isso, não aguento aquilo, não sei, mas pense nisso, porque isso pode piorar o seu quadro se você escolher se posicionar na condição de mosca. Olha que interessante. Então, de que vale a medicação exterior se você prossegue triste, acabrunhado, reclamando, se lamentando o tempo todo? É importante isso.
Porque o nosso estado mental, ele define a qualidade da nossa verdadeira saúde ou doença, vai depender desse quadro. De outras vezes, é muito comum as pessoas, elas pedem socorro de médicos humanos, e muitas vezes benfeitores espirituais. Mas ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou mesmo o conselho salutar e voltam aos mesmos abusos que conduziram àquele estado. Sabe aquela pessoa que fica doente e que procura uma ajuda médica ou uma ajuda espiritual? Aí ela melhora, ela fica em equilíbrio. Sabe o que ela faz? Ela abandona o médico, ela abandona o centro espírita, e para onde que ela vai? Ela volta para os mesmos velhos hábitos. E o que vai ocorrer? Tempos depois, ela volta a estar doente. Aí ela fala assim, eu não tenho mesmo sorte. Alguém fez qualquer coisa para mim. Deve ser o meu vizinho. Há um espírito mau que me acompanha. Porque você vê, eu voltei a ficar desse jeito de novo. Interessante isso, né? É sempre alguém que é o responsável. Nunca é ela mesma. Nunca é ela que está criando o seu próprio quadro de doenças. Ele diz o seguinte, nessa pergunta que Emmanuel nos faz. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo? Então, é muito comum observarmos esse posicionamento das pessoas. Esse posicionamento. Mas uma coisa que me deixou muito contente, e esse aqui é um fato que já fez muito tempo que eu não vejo, sinceramente, né? Por quê? Nós não temos isso aqui em Portugal. No Brasil é muito comum. E nesses quase 24 anos que eu estou em Portugal, essa é uma situação que eu praticamente não vejo muito. Porque é que as pessoas não entram em cólera nem em desânimo. Ainda bem. Portugal é um pessoal muito animado, né? Estão muito felizes, muito alegre. Você quase não vê de desânimo nem a cólera. Isso me deixa muito feliz, porque praticamente isso não se vê no carnaval. Só no carnaval. Porque passa o carnaval, aí volta tudo. É para brincar um pouquinho com vocês. Porque, infelizmente, a gente nota as pessoas, no modo geral, nesse estado de desânimo constante. Nesse estado de irritabilidade constantemente. E nós temos que rever tudo isso. Porque quando você entra no estado de irritabilidade, de cólera, de raiva, você está prejudicando só você mesmo, não é ninguém. Até prejudica outras pessoas também, é verdade. Mas muito mais a você. O desânimo, muito mais a você. Você afasta, inclusive, pessoas boas, que estão em equilíbrio. Porque é insuportável você ficar ao lado, você está ao lado de alguém em cólera. É muito difícil você estar ao lado de alguém irritado. Então você afasta as pessoas que vibram numa boa energia e que poderiam contribuir de uma forma boa e positiva. Vamos pensar um pouco nisso. Vamos tentar ter o controle. Aliás, hoje, está aqui a minha filha, está ali fazendo uma visita ao telemóvel, porque ela tem que estar atualizada enquanto ela via a palestra. E hoje ela falou assim, pai, acho que eu vou perder outro carro. Você me dá uma boleia? Porque hoje eu estou só no ódio. Eu falei, meu Deus, filha, logo cedo, tão no ódio. Eu vim cá me dar um abraço. Eu estava deitada, veio, me deu um abraço. Aí eu saí, peguei o carro e fui levar ela na paragem. E no caminho eu fui conversando com ela. Trocando umas ideias sobre essa escolha que ela fez em sair de casa só no ódio. Não percebendo o quanto esse sentimento ali neste caso só estava o quê? Prejudicando ela mesma. Por vezes acontecem coisas como aconteceu com ela hoje, que pode acontecer com todos nós,
e que você não tem nada para fazer. Então você tem que aceitar aquela situação e fazer o seu melhor. E ela perguntou, ou fui eu que disse, e isso não acontece com você muitas vezes. Muitas vezes. Mas logo em seguida eu começo a falar comigo mesmo. Eu começo a me autocontrolar. Como no domingo, né, eu estava no trabalho, eu falei, meu Deus do céu. Pela tarde, num trabalho, e depois eu comecei a conversar comigo. Sina, calma, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Mas muitas vezes a gente não consegue. Mas eu procuro cada vez mais procurar ter um controle sobre esse estado de cólera ou de desânimo diante de uma situação. A Carla comenta muitas vezes, assim, nossa, tudo que você faz tem que ser muito difícil, né? É curioso. Ela tem observado isso ao longo dos anos, mas eu começo a fazer alguma coisa, eu faço isso, vai ser fácil. No meio do caminho, me acontece sempre alguma coisa. Aí eu olho para aquilo. Então hoje eu já faço o trabalho, até esperando que aconteça alguma coisa, para não ficar desanimado. Mas tudo bem. Estamos exercitando a paciência. A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviço de elevação. Contudo, a indignação diária, olha só, é um veneno. Por isso temos que estar muito atento, muito cuidadoso com relação a esse estado de indignação, que quando você entra num processo de indignação, você está vibrando em um registro de incompreensão. Incompreensão perante o quadro que se apresenta diante de você, que faz parte de um processo de crescimento. Muitas vezes ficamos indignados com uma situação ou com uma pessoa, mas sem perceber que aquela situação ou aquela pessoa não precisa viver aquele processo. Eu tenho que entender isso. Ah, mas eu não aceito. Ok, então fique com a cólera. Você quer o quê? Que o mundo mude só para ficar agradável para você? Então tem pessoas que são assim. Ela quer que tudo mude para ficar bom para ela. Porque ela é muito especial, sabe? É um pouco por aí. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. Olha só, o desalento, por sua vez, é clima anestesiante. Você fica anestesiado, destruído, você fica entorpecido. Então temos que fugir muito do desalento. É fundamental tudo isso. O que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais muitas vezes perdemos valioso tempo com conversas infrutíferas? Quantas pessoas perdem o seu tempo nesse registro? Com conversas que não agregam, não acrescentam nada. Com programas, com situações que mais retarda o seu próprio processo evolutivo. Quantas pessoas que não lê um bom livro, não procura um conhecimento, uma base que possa te levar espiritualmente, intelectualmente, enfim, bases. E perde-se tempo com conversas, com diálogos que não agregam, não somam. E ficamos aí como espíritos um tanto estacionados, sem essa base de evolução. Emmanuel faz outra pergunta aqui para todos nós. Que gênio, olha só, que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens. Ou seja, como eu posso estar bem, com saúde, com equilíbrio, se eu me recuso a compreender essas orientações? Olha o que é curioso aqui. Ele pergunta: se você não sabes calar. E por que saber calar?
para ouvir. Tem algumas pessoas com uma dificuldade muito grande em entender uma coisa. Por que ela tem 2 orelhas e uma boca? Há muitas que ainda não perceberam. E fala, nem sabe o que está falando. Poderia calar um pouco mais, aprender, buscar as bases, mas nem sempre. E o calar era para ouvir. Nem desculpar. O que tem a ver o desculpar com a saúde? Tem tudo. Quando você desculpa, quando você perdoa, você vibra em um outro sentimento. Você está em uma outra vibração. E a pessoa que não desculpa? E a pessoa que não perdoa? Que energia vibra dentro dela? Vocês percebem isso? Então, como eu posso desfrutar de uma saúde, de uma cura, quando eu faço essas escolhas? E o outro aspecto que eu pergunto aqui, se não ajudas, a nossa dificuldade hoje de ser solidário, de ajudar, de contribuir de alguma forma é muito grande. Se nem compreendes e nem se rende aos desígnios superiores. Então é muito difícil. Então precisamos fazer uma profunda reflexão nessas advertências, nesses questionamentos feitos pelo benfeitor Emmanuel. Porque se queremos, de fato, uma saúde orgânica, energética, espiritual, é muito importante termos esta compreensão. Por mais que se apressem socorrista da Terra, e mesmo do plano espiritual, em nosso favor, devoras as próprias energias, vítima, imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender e a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Se não há mudança, se não há transformação, se não há essa compreensão, dificilmente poderemos gozar ou desfrutar desta cura tão desejada por todos nós. E aqui diz claramente, entender a auxiliar. Você que está me ouvindo hoje, quem que você auxilia no dia a dia? Gratuitamente? Voluntariamente? No seu dia a dia? Que não seja propriamente da sua família, aquelas pessoas que você se sente obrigado, no bom sentido, a fazer. Quem que você auxilia? Como que você coopera? Como que você contribui para um mundo melhor? Não sendo para a sua família, esqueça isso, tá? Não sendo para a sua família. Se você morresse hoje, quem sentiria a sua falta? Para quem você coopera, se você morresse hoje, a pessoa diria assim, meu Deus, que falta vai me fazer essa pessoa? Tão boa, tão presente, tão generosa, sempre conosco, nos ajudando, sem nada em troca. Só porque sim. Quem será essa pessoa que vai sentir saudade, sua falta, hoje, se você morresse? Quem é que você auxilia a esse nível? É importante refletir sobre isso. Porque este é o tesouro que levamos, é a riqueza que levamos. É muito importante essa reflexão. Há uma pequena partilha
Chico Xavier, certa feita, ele autografou um livro para uma pessoa. Olha bem essa história. E ele escreveu o nome dele, mas ao invés de colocar o X, como habitualmente ele fazia, ele fez um risco. E a pessoa voltou e falou assim: o Chico, olha, você não escreveu bem aqui não, aqui está Cisco. Aí ele brincou: como é que eu sou um Cisco mesmo? Aliás, já não passa de um Vecna aqui na Terra. O benfeitor Emmanuel aproximou-se deles e disse assim: por favor, retrate-se com os vermes. Porque os vermes trabalham no subsolo gratuitamente, de forma anônima, e não podemos ofendê-los dessa maneira. Então perceba que até os vermes trabalham na Terra. E muitos de nós aqui não temos essa consciência de tudo que está montado ao nosso serviço, que trabalha por nós, que nos serve o tempo todo. A natureza de um todo, se nós observarmos, foi tudo preparado para nos servir. Para nos servir. E nós temos uma grande dificuldade em compreender a importância do servir. Aí vem aquela velha mensagem que nós estamos falando aqui no centro, daquela benfeitora espiritual, que nos faz essa pergunta, uma pergunta que não quer calar, né? Quem não serve, serve para quê? A pessoa que não serve, para que não serve? Então você fará falta para quem? E aqui diz: entender a auxiliar, a preparar o coração para a grande mudança. Então quando você começa a servir, você começa a preparar o seu coração para o quê? Para uma grande mudança. Que mudança? A sua verdadeira cura. A sua verdadeira cura. Muitas pessoas acreditam que com a morte física as coisas se resolvem, não é isso? Ah, o fulano descansou, graças a Deus. Foi para o céu, ou foi para um plano melhor. Agora tudo vai ficar bem com ele. Olha que coisa, né? É muito comum nós ouvirmos isso. A grande maioria das pessoas que estão hoje me ouvindo, é provável que já conheça essa história. E eu senti isso na minha pele. E aquilo foi muito impactante quando eu vivi aquela experiência. Meu pai, depois da sua doença física, depois do AVC, ele passou praticamente 20 anos naquela condição, arrastando um braço, uma perna, sem falar. E depois que ele desencarna, ele parte. Uns 2 anos depois, eu reencontro com meu pai. Ele veio ao meu encontro. Curiosamente, ele estava arrastando a perna, o braço e sem falar. Ou seja, a cura ainda não havia acontecido. Ele se comunicou comigo ali, naquele momento, através de uma psicografia, escrevendo com muita dificuldade com a mão esquerda. E ele disse assim: filho, os irmãos aqui estão dizendo que eu vou ficar bom, mas vai demorar um pouco ainda, que eu vou ter que me tratar. Olha que interessante. E muitas pessoas, por vezes, não têm essa visão, essa clareza. Estão tão preocupados em curar o corpo e muitas vezes não percebem que a doença em si, ela não está no corpo. E mesmo quando você parte, você deixa esse invólucro físico, a doença te acompanha quando você está enfermo. Porque ela não está no corpo, ela se somatiza no corpo. Ela se somatiza no corpo. Por isso é muito importante trabalharmos essa verdadeira cura. E aonde estaria essa verdadeira cura?
na mudança interior, nos nossos corações, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. É claro, sim, temos que procurar toda uma ajuda médica, porque o corpo que fazemos uso hoje, o nosso corpo biológico, ele precisa ser estimado, cuidado também, sem sombra de dúvida. E devemos sim fazer uso da medicação. Devemos sim contar com toda a ajuda dos profissionais da área de saúde. Devemos sim ter uma preocupação muito grande com a nossa alimentação, com a água e por aí afora. Mas entender que a cura não passa por aí. A verdadeira cura, ela é do espírito, da alma. Esse despertar de consciência que temos que ter. Porque ocorre a morte e vocês vão perceber que a pessoa continua doente na mesma, quando ela esteve constantemente se matando, no bom sentido, ou se suicidando, ou se agredindo durante a sua estadia terrena. Por isso é muito importante essa linha de compreensão. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino. Olha que interessante. O benfeitor Emmanuel nos sugerindo para que nós possamos aprender a desapegar dos bens transitórios. De que te foram o quê? Emprestados. Não é nosso. Lembre-se, não é nosso. E nós ficamos aqui o tempo todo. A casa que eu tenho, a minha casa, você percebe isso? O meu cargo, o meu isso, o meu aquilo. E de repente, de um momento para o outro, alguém chega em você e fala assim: meu amigo, vamos embora, que o teu voo é mesmo agora. Mas em minha casa, meu amigo, não te disseram? Essa casa não é tua, foi emprestada. Aqui nada é seu. E isso vai acontecer com todos nós. Nada aqui é nosso. Nada. Então precisamos desapegar de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei de uso. E lembra-te de que serás, agora ou depois, todos nós, conduzidos ao plano superior. Tudo isso aqui é uma viagem curta, é muito rápida, e estamos aqui como alunos, como estudantes, nessa grande sala de aula chamado Planeta Terra. É só isso, mais nada. E o que levamos? Conhecimento, a inteligência quando construída, o bem que praticamos e por aí fora. O resto é ilusão. Quem se rende ao egoísmo fica preso nas grades do isolamento. Quem vai em direção ao próximo liberta-se no apoio da cooperação de Deus. Ok? Então, é um pouco por aí. É muito importante essa linha de compreensão desse desapego. E normalmente o apego ele está sempre relacionado com o nosso egoísmo, com essa grande dificuldade de libertação. Pensem com carinho. A proposta de hoje foi pensar, refletir, aprofundar na nossa verdadeira cura. É o mais importante. Eu vou deixar para alguns de vocês aqui uma experiência que me envergonhou um pouquinho. Que eu vivi com o espírito alguns anos atrás. Eu dialogando, conversando com ele, e num dado momento eu fui um pouco presunçoso, arrogante, ou talvez orgulhoso.
Eu tive uma dificuldade de ter um diálogo com ele com mais humildade. Depois eu consegui perceber que me faltou humildade, que eu poderia ter tido uma abordagem completamente diferente. Eu fui muito infeliz na minha fala. E a equipe espiritual, ela me permitiu passar por aquele constrangimento, para que eu pudesse aprender a como falar com as pessoas. Num dado momento, eu fiz questão de que ele percebesse como é que ele estava. O estado de enfermidade e doença que ele estava, por ele estar persistindo em uma atitude ruim, por ele estar perseguindo uma pessoa. Então, era visível o estado que ele se encontrava. E claro, eu dei um jeito de fazer com que ele pudesse perceber como que ele estava doente, por ainda insistir naquelas atitudes. E quando, com a ajuda dos benfeitores espirituais, conseguimos colocar um espelho para que ele pudesse se ver, e ele que não acreditava que ele estava doente, ele olhou e disse: realmente, eu estou doente. Ele parou um pouco e disse: mas há uma coisa que me chama a atenção. É que quando olho para você também, você não está muito diferente de mim. E ele me perguntou: você já se viu no espelho também? Então foi uma noite interessante. Eu estava conversando num outro tom, num outro nível, não percebendo que eu era um aluno ou um doente também desse hospital. Isso foi muito importante para mim, para aprender como estabelecer uma conversa com uma pessoa que também está doente, quanto eu também estou doente. Isso me ajudou bastante a perceber como que eu devo e preciso trabalhar quando estou falando com as pessoas. E vou me corrigindo constantemente, sempre combatendo, muitas vezes, aquilo que eu vou identificando dentro de mim. Isso é muito importante. Eu estou hoje falando para vocês porque hoje tem uma outra pessoa, não porque eu seja indigno de estar aqui, porque eu não sou. Entende? Nem um pouco. Nem um pouco. Sou espírito tão doente quanto a grande maioria que aqui está, tentando aos poucos combater as minhas doenças. Doenças que normalmente você não encontra no laboratório de análise clínica. Porque lá quando você faz o exame de sangue, ou faz uma ecografia, ou faz um TAC, lá não te mostra que você ainda é egoísta. Naquele exame não mostra. Que você é orgulhoso, que você é agressivo, que você é arrogante, que você é prepotente. Infelizmente, não mostra. Mas a doutrina espírita tem me ajudado a perceber o quanto eu ainda sou portador dessas doenças. Então eu ando aqui, não é porque eu sou melhor, não porque eu sou doente ainda, para que aos poucos eu possa ganhar força, sabedoria, para me curar, para conseguir combater dentro do meu coração o sentimento de egoísmo que ainda vibra, e eu noto isso. Eu me vejo muitas vezes assim. Eu me vejo muitas vezes impaciente, intolerante. Eu me vejo muitas vezes criticando pessoas. Eu me vejo. Então estar aqui hoje, essa palestra ela é muito mais para mim do que para vocês. Eu estou muito mais aprendendo para mim. Claro, como é um aprendizado meu, estou partilhando para vocês aquilo que é a minha doença e como eu tenho procurado aos poucos me tratar. Se de alguma forma for útil para vocês também, olha, vamos procurar a cura. E a cura é Jesus, porque Ele é o caminho, é a nossa referência para o trabalho do amor, acima de tudo. Vamos pensar um pouquinho nisso. Quero agradecer o carinho de todos, a vossa paciência, que Deus, na sua infinita bondade, nos ilumine, toque em nossos corações, nos desperte, que possamos sair daqui nessa noite
a refletirmos um pouco mais sobre o que nós precisamos trabalhar dentro de cada um. Que essas palavras, que essa mensagem não fique por aí. Que possamos, de fato, permitir que essas palavras sintam um canto especial no nosso coração, para que possamos praticar no nosso dia a dia esses ensinamentos que nos permitem a verdadeira cura. Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe, que os bons espíritos nos iluminem agora e sempre. Gratidão a todos.